Abrir uma loja é um sonho para muita gente, não é? Mas, junto com o sonho, quase sempre vem aquele frio na barriga, o medo de investir o dinheiro e não dar certo. E se eu te disser que existe um jeito de começar com o risco lá embaixo, quase no zero? Pois é, o que vamos detalhar aqui é um roteiro prático de 30 dias, baseado numa história real, para tirar uma loja do papel, protegendo o capital desde o primeiro momento. Olha aí na tela. Essa frase, essa dúvida, é o ponto de partida de quase todo mundo que decide empreender. A história que a gente vai analisar hoje começou exatamente assim, com essa insegurança. Mas a grande lição já fica clara. Coragem não é não ter medo, é simplesmente decidir ir em frente, mesmo com medo. Então, como é que a gente transforma essa incerteza toda em ação? Com um plano, claro. O nosso roteiro de 30 dias é dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, a gente constrói uma fundação à prova de risco. Depois, partimos para um lançamento que não queima o caixa. Em seguida, vamos para a caça aos clientes sem gastar um centavo. E, por fim, a parte da estratégia, para crescer do jeito certo. Vamos começar? Ok, primeira fase. E aqui o foco não é vender. O foco é estratégia. As melhores jogadas de um negócio, acredite, são feitas antes de gastar o primeiro real. Nesta fase, o objetivo é construir uma base que praticamente elimina o risco financeiro de começar. E aqui está o grande segredo para começar com risco quase nulo. De um lado, o jeito tradicional, comprar um monte de estoque e deixar o dinheiro todo parado ali. Do outro lado, a estratégia mais inteligente, a consignação. Ou seja, pega-se o produto, vende e só depois paga o fornecedor. O risco financeiro basicamente sai das costas de quem está empreendendo. O capital fica seguro. Tá, mas como é que se faz isso? É mais simples do que parece. Primeiro passo, fazer uma lista dos distribuidores e atacadistas da região. Segundo, chegar lá com uma proposta boa para todo mundo. A loja vai ser a vitrine, a força de vendas deles, sem eles precisarem investir nada mais por isso. É uma parceria onde todo mundo ganha. Antes de fazer a primeira venda, antes de qualquer coisa, tem que ter uma regra de ouro, que não pode ser quebrada nunca. Separar totalmente as finanças. Uma conta é da empresa, do CNPJ. Tudo que entra e sai da loja passa por ali. A outra conta é a pessoal, da pessoa física, para onde vai o salário, o prolabore. Misturar as duas, gente, é o caminho mais curto para quebrar. Vamos pensar na loja como um jardim. O capital de giro, que é o dinheiro da empresa, funciona como a terra e as sementes que fazem tudo crescer. Já o salário, ou prolabore, é o fruto que a gente colhe para se sustentar. Agora pensa, se a gente come as sementes, o jardim morre. E aí não tem mais fruto para ninguém. O empreendedor dessa história que a gente está analisando separou R$ 10.000. E ele chamou isso de caixa de guerra. Mas atenção, esse dinheiro não era para comprar estoque, era uma reserva de segurança para cobrir os custos fixos como aluguel, água, luz, naqueles primeiros meses antes das vendas decolarem de verdade. Isso não é ser pessimista, é ser inteligente. Beleza, com uma base financeira bem sólida, é hora de partir para a ação. A ideia do lançamento enxuto é exatamente essa. Abrir as portas, gastando o mínimo do mínimo e focando só naquilo que é essencial para fazer as primeiras vendas acontecerem. E olha só essa lição, que vale ouro, aprendida do jeito mais difícil. A vontade de ter uma loja cheia, bonita, é enorme, a gente sabe. Mas essa foi a decisão que quase quebrou o negócio. A estratégia certa é justamente o contrário. Começar com o mínimo possível, focando só nos produtos que dão a maior margem de lucro. E aí vem a pergunta, o que comprar então? O distribuidor, claro, vai querer empurrar a lista da direita. As marcas famosas que todo mundo conhece, mas que têm uma margem de lucro minúscula. Fuja disso. A prioridade total é a lista da esquerda. Itens de altíssima margem, como baldes, bacias, vassouras. São esses produtos que vão pagar as contas no início. E a estrutura da loja? Esquece móveis planejados e gastos absurdos. A palavra-chave é criatividade. Pallets de madeira, por exemplo, viram prateleiras super estilosas. Um computador antigo dá conta do recado. Uma fachada simples, mas limpinha, bem pintada, já causa uma ótima impressão. O lema é esse, improvisar agora para poder investir de verdade mais tarde, com o lucro que a loja gerar. Certo, a loja está montada. Agora a gente precisa de gente entrando nela. Essa fase é inteiramente focada em táticas de custo zero para atrair tanto o cliente que está passando na rua, quanto as empresas da região, que são a grande chave para a estabilidade do negócio.
É muito importante entender que no começo é preciso jogar 2 jogos diferentes ao mesmo tempo. O cliente de varejo, aquele que passa na porta, é quem garante o dinheiro do dia a dia, o fluxo de caixa. Mas são os clientes empresariais, o famoso B2B, que trazem as vendas maiores, recorrentes e que vão construir a estabilidade do negócio no longo prazo. A gente precisa dos dois. Para atrair quem está passando na rua, a tática é 100% visual e de graça. Primeiro passo, usar a calçada como vitrine. Colocar os produtos mais coloridos e de maior margem, como os baldes e as bacias, do lado de fora. Isso funciona como um ímã que puxa o olhar. Uma loja organizada por dentro e um atendimento excelente fecham o ciclo, e aí começa o marketing mais poderoso de todos, o boca a boca. Agora, com as empresas, a abordagem é diferente. Tem que ser proativa, tem que ir até elas. É simples, criar um catálogo limpo dos produtos, escolher um nicho para focar, tipo restaurantes, condomínios ou clínicas, e ir lá, bater na porta. O objetivo da primeira visita não é vender, é só conseguir um contato, um e-mail, para poder enviar um orçamento. A venda mesmo vem com a persistência. Chegamos ao final do primeiro mês, e agora não é hora de relaxar, de jeito nenhum. Agora é hora de analisar tudo o que aconteceu. Essa fase é sobre usar os dados dessas primeiras semanas para tomar decisões mais espertas e direcionar o crescimento da loja. Esse gráfico aqui mostra onde está o verdadeiro lucro. Vender aquelas marcas famosonas do atacadista dá uma margem pequena, apertada. O grande pulo do gato, o salto no lucro, vem quando se começa a comprar produtos de uso profissional, os chamados institucionais, direto de fábricas menores. Menos gente no meio do caminho, mais margem no caixa. E como fazer isso? É só aplicar a regra dos 30 dias. No final do primeiro mês, senta e analisa as vendas. Passo 1. Olha o que vendeu bem e o que ficou lá, parado na prateleira. Passo 2. Corta sem pena os produtos que não giraram. E passo 3. Pega o dinheiro que estava empatado neles e reinveste todo nos produtos que foram os campeões de venda. Simples assim. Para tomar essas decisões, a gente precisa de dados. Mas calma, não precisa de planilhas super complexas. É só acompanhar o básico. Quanto vendeu por dia, qual foi o valor médio de cada venda, quantos orçamentos para empresas foram enviados e, o mais importante de tudo, ouvir. O que os clientes estão pedindo? As respostas para o crescimento estão todas aí. E se mesmo com todo esse plano enxuto o passo ainda parece grande demais, existe uma alternativa ainda mais segura. Com um capital bem pequeno, tipo uns R$ 3.000, dá para esquecer a loja física por um tempo e operar 100% de casa, focando só na distribuição e consignação para outras empresas. É o risco reduzido ao mínimo do mínimo. Esse roteiro deixa claro que os primeiros 30 dias são só o começo, o aquecimento. No primeiro mês, a gente lança e coleta dados. No segundo, usa esses dados para otimizar tudo. A partir do terceiro mês, o foco muda para escalar os clientes empresariais e começar a planejar um crescimento que seja sustentável. Então, resumindo, a filosofia é bem simples, mas muito poderosa. Proteger o capital acima de tudo, ter disciplina com o dinheiro, analisar os dados e crescer com inteligência. O segredo não é ter rios de dinheiro para começar, mas sim tomar as decisões certas com o dinheiro que se tem. E agora, a teoria para por aqui. O roteiro foi apresentado. Os 30 dias de quem está pensando em começar podem começar agora. Então a pergunta que fica é: qual é a primeira, a única ação que vai ser tomada amanhã para colocar esse plano todo para rodar?